Hoje estamos aqui reunidos no terceiro episódio de Dicas para Crescer e connosco temos a Joana Raposo, que nos vai falar sobre algumas dicas para valorizar a leitura no processo da aprendizagem da linguagem. Olá, Joana, bem-vinda. Olá, Catarina. Obrigada pela oportunidade de também vir aqui partilhar um bocadinho do que é a relação entre a leitura e o desenvolvimento da linguagem, principalmente na fase do pré-escolar, portanto aqui entre o 1 e os 6 anos de idade da criança. E a verdade é que há uma frase da qual eu gosto muito, enquanto terapeuta da fala, que no meu entender traduz um pouco desta relação entre a leitura e a linguagem. E a frase é a seguinte: seja por prazer, seja para estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário, estimula o raciocínio e a interpretação. Ela é de grande importância ao processo de aprendizagem. Além de favorecer o aprendizado do ser, aperfeiçoa a escrita e eleva o nosso saber. Portanto, é de Luís Carlos Vieira Simões e acho que de uma forma muito resumida associa temas que são verdadeiramente importantes. Sim, quase resumindo, a leitura acaba por ser uma ferramenta essencial, não só na aprendizagem da linguagem, da oralidade, das próprias relações interpessoais, portanto, acaba por ser aqui muito útil no desenvolvimento. Como é que ela pode ser implementada em casa, nas rotinas, desde idades precoces, na tua opinião? Quando nós falamos nesse tópico, acho que é importante nós percebermos que quanto mais cedo a criança for exposta a estes momentos de leitura, também maior será o envolvimento da criança com a leitura em si. E eu acho que é importante nós pensarmos em 3 pilares, nomeadamente o quando é que vão ser esses momentos de leitura, com quem e porquê, não é? No fundo, em relação ao quando, talvez a maior parte das pessoas pense, poderá ser apenas à noite, não é? No momento de leitura da história, antes de ir dormir, mas a verdade é que durante o dia nós somos expostos a tantos momentos em que podemos potenciar esta leitura, nomeadamente vendo cartazes publicitários no caminho para a escola, se calhar, não é? Ou no caminho o resumo dos cereais ao pequeno almoço. Sim, também na caixa dos cereais, ou até, sei lá, famílias que tenham por hábito ter jornais, revistas em casa, não é? Alguma revista infantil, até nos próprios jogos, não é? Quando estamos a jogar, há instruções, não é? O esquema da atividade. Portanto, esses momentos são todos exemplos de boas oportunidades para a leitura, como também poderemos ter então aqueles momentos ditos de rotina, a hora antes de adormecer, ou até uma leitura de um livro no banho, não é? Portanto, o objetivo aqui é tentar incluir na rotina da criança alguns momentos de leitura. E isto depois leva-nos ao com quem, não é? E nós podemos, se calhar, pensar aqui em 2 grandes grupos, ou seja, podemos ter uma leitura, como eu costumo chamar, mais individual, portanto mais de 1 para 1, onde há um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um cuidador, não é? De 1 para 1 para com a criança. Na relação afetiva, no fundo. Sem dúvida. Okay. Como também podemos ter uma leitura mais social, mais alargada, partilhada num momento de sala de jardim de infância, por exemplo, ou numa festa de aniversário. Pode haver um momento de conto, não é? De história, e a verdade é que tanto uma como outra
permitem à criança absorver informação, mas depois também criar a sua própria ideia sobre a história, sobre aquilo que está a ser contado, e depois vai permitir que a criança partilhe com os outros, com aqueles que estão à sua volta, aquilo que são as suas ideias e aquilo que a criança conseguiu retirar da história. Em relação ao porquê, para terminar estes 3 pilares, podemos pensar em vários motivos. A meu ver, um deles poderá ser o prazer da leitura, não é? Ser um momento de prazer. Há estudos que indicam que quanto mais lúdica, quanto mais divertida, quanto mais dinâmica é esta leitura, também maior vai ser a motivação da criança para estes momentos, não é? Mas também depois acaba por ser importante ver isto como algo fundamental no próprio dia-a-dia da criança. Porque a verdade é que diariamente e em vários contextos nós estamos expostos à informação através da leitura, não é? E isto também acaba por ser um preditor do desenvolvimento da própria linguagem verbal oral, mas também da própria compreensão daquilo que está a ser lido, não é? E da realidade também à volta, não é? Sim, e do próprio contexto, não é? Onde a criança está inserida. E há uma idade em que isto deve começar? Porque às vezes, ou seja, vamos esperar que a criança tenha 3 anos, vamos esperar que tenha 5. Qual é a opinião, quando começar? Essa é uma questão muito, muito pertinente e muito boa para se fazer, porque eu costumo dizer que a leitura deve existir desde sempre, desde os 0 anos, como nós costumamos dizer. Porque a leitura vai ser sempre, numa primeira fase, um momento de relação, um momento de interação, não é? E por isso deve existir sempre, não é? E no fundo vai ser um veículo que vai permitir à criança começar a adquirir vocabulário, começar a conhecer o meio que a envolve, não é? Claro que nós depois aqui temos que adaptar, não é? Ou seja, não se espera que se deva apresentar a uma criança de 1 ano uma história da mesma forma que se espera apresentar a uma criança de 5 anos, não é? Ou seja, os próprios livros devem ser adequados, devem ser diferentes, não é? Costumamos dizer que entre os 0 e os 3 anos devemos pensar numa gama de livros mais em plástico, com aqueles pop-ups, portanto livros com muita imagem, pouco texto, muitos sons, imagens que visualmente captem a atenção da criança. Podemos recorrer também a sons, não é? Portanto, os sons dos animais, tudo que envolve outro tipo de ferramentas do ponto de vista da compreensão daquilo que está a ser dito, não é? Quando a criança ainda está a desenvolver estas competências. Sim, porque durante o processo da leitura e durante este acompanhamento, digamos assim, que os pais ou as figuras parentais podem fazer, há estratégias diferentes para envolver na leitura. Sem dúvida, portanto, sem dúvida. E acaba por ser um bocadinho o que tu estás a exemplificar agora, portanto, consoante a idade, o envolvimento, seja através dos sons, a narrativa, sem dúvida, deve ser diferente. Deve ser diferente também pelo facto de a própria história escolhida deve ser feito segundo a idade da criança, ou seja, uma criança de 1, 2 anos, não é, não está preparada ainda do ponto de vista do desenvolvimento para compreender uma história com muitas palavras, não é, com frases muito compridas, mas se nós optarmos por uma história com poucas palavras, com muita entoação, com alguma teatralização, há também a mistura. Na minha cabeça estava a ver a mímica, aquele exagero que nós às vezes fazemos. E até o uso, uma coisa muito importante também na leitura é o ser criativo. E nós costumamos aconselhar muito as figuras parentais a que sejam criativos. E ser criativo passa por
podermos fazer fantoches das personagens da história, um desenho e depois recortar, colar em pauzinhos e faz uma espécie de marioneta, não é? A verdade é que quanto mais interessante, quanto mais apetecível for aquele momento, não é? Também mais colorido. Sim, colorido, dinâmico, não é? Claro que mais facilmente nós vamos conseguir captar a atenção e o interesse da nossa criança, não é? Okay. Agora, o que é que também é importante? Uma criança, ao ouvir uma história pela primeira vez, inevitavelmente não a conhece, não é? Então, se a contarmos apenas aquela vez, podemos estar a dificultar um bocadinho o próprio processo de conhecimento e capacidade de reconto daquela história, está bem? Daí que costumo sugerir, porque às vezes os pais dizem, Joana, mas haja histórias para contar às crianças, não é? E eu costumo lhes dizer muitas vezes, mas olha, a mesma história pode ser contada várias vezes. Mas temos o oposto, temos aquelas crianças que o mês inteiro andam a ler a mesma história. Mas porquê? Se calhar é importante nós pensarmos, mas porquê é que será que isto acontece? Claro que pode acontecer por um interesse muito fixo ou marcado naquela determinada personagem ou história, não é? Mas também pode acontecer, e muitas vezes acontece, porque a criança já se sente segura e capaz de recontar aquela história. Ou seja, até diz, oh mãe, não é assim. Sim, até corrige, sem dúvida. E acaba por assumir um papel quase de autonomia, que também é algo muito importante nós desenvolvermos na criança, que é a própria questão do autoconceito enquanto leitor. Ou seja, a criança não tem que saber efetivamente ler, não é? Ou seja, não tem que ter adquiridas já as competências de leitura e escrita para poder ter momentos de leitura. A leitura começa muito antes disso. Aliás, os livros sem palavras são ótimos livros para momentos de leitura, porque puxa a imaginação, não é? Cria aqueles momentos do o que é que tu achas que vai acontecer a seguir, não é? O vocabulário inventado. Sem dúvida, sim. E mesmo permite-nos a nós percebermos o que é que vai na cabeça da criança, não é? Em que é que ela está a pensar, o que é mais importante para ela, não é? No fundo, nós queremos que aquele momento seja o mais prazeroso possível para a criança, e o que é prazeroso para mim não tem que ser necessariamente o que é prazeroso para a criança. Então, se nós lhe dermos essa chave na mão para comandar aqui o carro, não é? Neste momento da leitura, sem dúvida que vamos ter muito mais empenho, o interesse e o empenho da criança e a receptividade, exatamente, para esse momento. Isso não deixa de ser muito curioso, porque isso, como nós adultos, faz com que não tenhamos que ter as soluções na nossa cabeça, que às vezes é um defeito nosso, mas é o dar espaço para conhecer a criança, para perceber o que ela gosta, para perceber os temas que são do interesse e os que não são, neste processo de cativar para a leitura. Sem dúvida. Se tu tivesses que pensar assim de uma forma organizada, sugestões para dar aos pais neste processo de crescimento da capacidade leitora dos filhos, quais eram as sugestões que tu aconselhavas? Eu acho que é importante nós pensarmos na leitura como tendo 3 fases, ou seja, o momento antes da leitura, o momento durante a leitura e o momento após a leitura, não é? Antes da leitura é importante dar à criança a possibilidade dela escolher qual é a história que ela quer ouvir naquele momento, quando a criança já tem capacidade para o fazer, não é? E depois começar por explorar a capa, não é? A capa muitas vezes é tão rica, porque tem imagens, não é? E nós já aí conseguimos perceber um bocadinho para onde é que a criança nos quer levar naquele momento da leitura, ok? Portanto, começar por aí, um momento mais de preparação para a verdadeira leitura da história, não é? E a verdade é que depois isto também vai permitir despertar na criança alguma curiosidade. Será que a história vai mesmo corresponder àquilo que eu acho que se passa na história, não é? E também nos cabe a nós, enquanto adultos, cultivar
essa curiosidade, não é? E por isso, passando para o momento da leitura, é importante que seja uma leitura calma, tranquila, fluente, com entoação, mas também com pausas para que a criança possa ir absorvendo e conceptualizando tudo aquilo que está a ouvir, não é? Para nós adultos pode ser muito fácil absorver o conteúdo de uma frase ou de duas, não é? Mas para a criança que está a viver aquilo, por exemplo, pela primeira vez, se for uma primeira vez perante aquela história, inevitavelmente vai ser mais desafiante e mais difícil. Portanto, estas pausas ajudam a criança a organizar-se e nós podemos ajudar fazendo algumas questões, fazendo, até agora, o que é que aconteceu? E ir fazendo aqui... Ou o que pode vir a acontecer. Isto depois, não é? E agora, o que é que tu achas, depois disto, o que é que tu achas que pode acontecer depois, não é? Há uma dica que eu também costumo dar muito aos pais, que é importante que haja alguma rotina nas histórias. Daí que, como nós vemos, a maior parte das crianças começa as histórias sempre com era uma vez, não é? Portanto, isto também ajuda a criança a perceber a dinâmica da história, a organizar o seu próprio pensamento. O era uma vez é para começar, não vem a meio, ok? Vitória, acabou a nossa história. Exatamente, ou então, e foram felizes para sempre, não é? Também acabam por ser estas expressões que são já tão rotineiras naquilo que é a leitura para as crianças, que é importante mantermos isto, dá segurança à criança, dá previsibilidade, ok? E a verdade é que depois disto, portanto, depois da leitura, nós podemos usar aquilo que foi lido e que foi refletido em conjunto e perceber até que ponto a criança associa aquilo que ouviu a algo que já lhe pode ter acontecido, não é? Do género, olha, tu alguma vez te sentiste assim? Ou seja, tentar ajudar a criança a levar a história para aquilo que se pode ter já passado consigo. Ou então, se tu fosses a menina da história, como é que tu ficavas? O que é que tu achavas que era melhor, pior, correto, não é? Portanto, isto tudo ajuda muito a desenvolver não só a expressão, mas antes de tudo a própria compreensão da linguagem. Até a relação, porque eu estou a ouvir-te falar e é o saborear a leitura e integrar a leitura no processo de crescimento e não apenas dar legendas às imagens que vão estando nos livros, não é? É mesmo isso. É o sentir as histórias e dar a oportunidade às crianças de irem construindo realidades através da história. Sem dúvida. Okay. Todos esses fatores mais paralinguísticos, não é? A expressão não verbal, o tom de voz, a entoação, tudo isto associado ao afeto, ao carinho, não é? Ao calor do próprio momento, vai tornar toda aquela experiência muito mais significativa e marcante para a criança. E essa é a forma que nós também temos de termos uma criança que quer repetir esses momentos, não é? Portanto, quanto mais significativos eles forem, também maior será aqui a probabilidade de nós termos uma criança que vai pedir mais, não é? Vai pedir mais, certo. Portanto, vai querer desenvolver as suas próprias competências enquanto leitora, não é? Numa primeira fase de imagens, mas depois, e com o progresso a nível de desenvolvimento de competências, porque a verdade é que nós estamos a falar nesta fase de um desenvolvimento da linguagem através da exposição à leitura, mas a verdade é que depois o que se pretende é que esta exposição depois tenha um efeito efetivamente positivo a nível da aprendizagem, depois também das próprias competências de leitura e escrita, quando ingressam aqui no primeiro ciclo, não é? Ok, obrigado, Joana, porque acho que foi uma abordagem diferente daquilo que muitas vezes olhamos para a leitura, que nós olhamos para o livro, folheamos o livro, mas esta abordagem é muito mais viver o livro. Sem dúvida. Dar a oportunidade à criança
de viver, de sonhar, de saborear, de ler aquele livro, mas também de criar tantos outros livros só com aquele livro. E de construir a sua história através daquela história, não é? Então, e agora para a Joana diretamente, qual é que tem sido até hoje a tua grande dica para crescer? Para crescer, essa é uma pergunta muito, muito interessante. Acho que, acima de tudo, aprendermos com os outros que estão à nossa volta, percebermos o que é que aquela pessoa nos dá e que no fundo nos acrescenta. E tudo o que nos acrescenta faz-nos crescer, sem dúvida. Então, obrigado por me acrescentares hoje. Obrigada também, Catarina, pelo convite. E da vossa parte, que têm estado connosco. Espero que tenham gostado de mais este episódio. Vão-nos seguindo, vão-nos acompanhando, porque seguramente em breve teremos mais dicas para crescer.